No Saber Direito desta semana, o professor Humberto Tomasi traz um curso sobre direito previdenciário. Durante as 5 aulas, ele fará uma introdução ao tema, abordará as questões relativas aos benefícios previdenciários, explicará como se dá o processo previdenciário e a revisão, além de discutir pontos da reforma da Previdência que impactam na situação atual da população brasileira. Assista a aula 2. Olá, alunos, colegas e demais espectadores do programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Eu sou o professor Humberto Tomasi, especialista em Direito Previdenciário, advogado militante em Curitiba há mais de 20 anos. Nestas 5 aulas programadas, eu vou te entregar um panorama geral sobre vários aspectos do direito previdenciário. Vamos falar sobre doutrina, sobre jurisprudência, sobre princípios, mas principalmente eu quero trazer um enfoque muito prático sobre todas as questões que vamos tratar aqui, permitindo que você tenha um norte para, após as aulas, aprofundar os seus estudos na área do direito previdenciário. É muita coisa para estudar e nessas 5 aulas não vai ser possível abordar todos os temas e nem esgotar todos os temas. Você tem que fazer a lição de casa, então estudando e se aprofundando mais em cada área do direito previdenciário. Nesta segunda aula, nós começaremos a tratar sobre benefícios da Previdência Social e seus requisitos, formas de cálculo e algumas curiosidades, bem como sobre a reforma, grande reforma da Previdência, acontecida então com a emenda 103 de 2019. Programei aqui para a nossa segunda aula, aposentadoria por idade, urbana e rural, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial. Vamos lá? Começaremos falando da aposentadoria por idade, um dos benefícios mais importantes da Previdência Social. A aposentadoria por idade, ela também sofreu mudanças com a reforma da Previdência, agora introduzida pela emenda 103 de 2019, 13 de novembro de 2019. Primeiro aspecto, antes de 13 de novembro de 2019, existia uma idade mínima de 65 anos para homem, 60 anos para mulher e pelo menos 15 anos de contribuição para ambos os sexos para poder acessar o benefício previdenciário da aposentadoria por idade. Com a reforma da Previdência introduzida pela emenda 103 de 13 de novembro de 2019, mudou. Temos uma idade mínima de 65 anos para homem e de 62 anos para mulher. Pelo menos 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem. E como é que foi essa mudança? Foi repentina? De repente, em 13 de novembro de 2019, passou de 60 para 62 anos para a mulher? Não. Existe uma regra de transição também que foi trazida pela emenda 103. Para as mulheres se aposentarem, então, 15 anos de contribuição pelo menos. E em 2020, 60,5 anos, 60 anos e meio. Em 2021, 61 anos. Em 2022, 61 anos e meio. E a partir deste ano, 2023, tem que ter necessariamente 62 anos de idade. Até 2019, então, mulher se aposentava com 60 anos e pelo menos 15 de contribuição. Homem, 65 anos e pelo menos 15 de contribuição. Depois da reforma, mulher, e já a partir de 2023, né, que é o ano que nós estamos,
62 anos para mulher, 65 anos para homem. Pelo menos 15 anos de contribuição. Aqui tem um detalhe. Eu falei que para o homem são necessários 20 anos de contribuição. Porém, para quem já estava vinculado à Previdência antes de 13 de novembro de 2019, que é a data da emenda 103, o homem pode ainda se aposentar com 65 anos de idade e 15 de contribuição. Só para quem se filiou à Previdência após 13 de novembro de 2019, é que é exigido esses 20 anos de contribuição para o homem. Você sabia disso? Preste atenção. Cálculo do benefício. Como é que a gente calcula a aposentadoria por idade? Eu sempre vou trazer para vocês a situação anterior à emenda 103 e as regras posteriores à emenda 103. E se tiver regras de transição, também vou trazer essas regras de transição. É muito importante que vocês saibam, tenham noção de tudo isso, de todo esse conjunto de regras, de requisitos para a concessão do benefício. Porque, lógico, se você está trabalhando com o direito previdenciário hoje em dia, você ainda vai se deparar em inúmeros casos. Na verdade, todos os casos que você pegar agora para trabalhar, eles serão de pessoas vinculadas à Previdência antes de 13 de novembro de 2019. Lógico, uma situação ou outra muito peculiar, isso não deve acontecer. Mas na aposentadoria por idade, só pode ter se filiado antes, né? Senão, ainda vai ter muito tempo pela frente e muitos anos de vida para cumprir até conseguir a aposentadoria. Então, vamos trabalhar aqui com as regras anteriores à emenda 103 de 2019. Como era feito esse cálculo? Média das 80% maiores contribuições desde julho de 1994. Julho de 1994, não por acaso, é a data do real, da nossa moeda. O RV, fevereiro de 94, real, julho de 94. Julho de 94 para frente, 80% das maiores contribuições. É feita uma média aritmética dessas 80% maiores contribuições e aplicado um percentual de 70% mais 1% para cada ano trabalhado. Se eram exigidos 15 anos pelo menos 85% dessa média, o aposentado por idade, antes da reforma da Previdência, da emenda 103, terá direito a esse percentual. Depois da reforma da Previdência, como é que ficou o cálculo da aposentadoria por idade, pessoal? Na reforma da Previdência, houve uma mudança drástica na forma de cálculo dos benefícios. Isso vai servir, inclusive, para outros, que nós vamos ver na sequência. Mas ficou assim, uma média agora de todas as contribuições desde julho de 1994. Julho de 94, até a data de entrada do requerimento desta aposentadoria por idade, pós-reforma da Previdência, da emenda 103, é feita uma média. Média aritmética simples, então. Sobre esta média, é aplicado um percentual de 60% mais 2% para cada ano que ultrapasse os 15 de contribuição para mulher e os 20 de contribuição para homem. Espera aí, vamos ver isso de novo. Então significa que se eu estou buscando uma aposentadoria por idade, pós-reforma da Previdência de 13 de novembro de 2019, vou calcular a aposentadoria por idade, tanto do homem como da mulher, com a média aritmética simples de todas as contribuições desde julho de 1994. Sobre esta média, eu vou aplicar um percentual, que é de 60% mais 2% para cada ano que ultrapasse
os 15 de contribuição para a mulher, os 20 de contribuição para o homem. O que isso significa na prática? Quando eu vou chegar a um percentual de 100%? O percentual de 100% só com 40 anos de contribuição para os homens e com 35 anos de contribuição para as mulheres. Lembrem, na sistemática anterior, eu tinha 70% mais 1% para cada ano de trabalho. Eu tinha 100% daquela média, que já era das 80% maiores contribuições, com 30 anos de contribuição. Tanto para o homem como para a mulher. Agora, 100%, só com 35 anos de contribuição para a mulher, com 40 anos de contribuição para o homem. É uma diferença muito grande. O homem precisa de 40 anos para ter 100%, a mulher 35%. Mas isso era mais do que eu precisava anteriormente na aposentadoria por tempo de contribuição. Pois é, mas ficou assim. Detalhe, não há limite para esse percentual. Ou seja, pode ser maior se o homem tiver mais de 40 anos de contribuição. Se a mulher tiver mais de 35 de contribuição, esse percentual aplicado sobre a média pode ser maior, inclusive, do que 100%. Mas, convenhamos, uma situação bastante rara de se ver na prática. Se discute muito sobre a alteração da idade, principalmente para a mulher. Foi estabelecido 62, mas a igualdade de gênero, homens e mulheres com a mesma idade, é uma questão que ainda está na pauta de discussões. Não se surpreendam se em breve vier alguma reforma neste sentido. Carência da aposentadoria por idade. 15 anos, então, de contribuição é o necessário. A não ser que tenha se filiado à Previdência depois, o homem, depois de 13 de novembro de 2019, aí vai precisar de 20. Mas como eu cumpro essa carência? Como eu chego nesses 15 anos? São alguns detalhes que você precisa saber. Porque não é tão simples assim. Não é só, eu tenho 15 anos, vou me aposentar. Calma. 15 anos para efeitos de carência é uma coisa. 15 anos de tempo de contribuição é outra. Para a carência, por exemplo, só contam as contribuições feitas em dia, pelo contribuinte individual, obrigado por conta própria a fazer o recolhimento dessas contribuições. Se pagou em atraso, não conta. Existe uma discussão, que eu não vou me aprofundar aqui, mas a reforma da Previdência, da emenda 103, não fala mais em carência. Diz apenas tempo de contribuição. Teoricamente, eu poderia atingir a idade, nunca ter pago, mas ter trabalhado, atividade de vinculação obrigatória, mas estou devendo, nunca paguei. Vou lá e recolho esses 15 anos passados e posso me aposentar. Porque a exigência é de 15 anos de contribuição. E eu fiz esses 15 anos de contribuição com juros, com multa. Nunca vimos na prática uma situação dessa, lógico, é uma situação bastante difícil e muito dinheiro envolvido para depois haver algum empecilho na concessão. Mas fica a notícia para vocês. Via de regra, utilizem a sistemática anterior. Carência depende de contribuições feitas em dia. Se você não era obrigado por conta própria a fazer o recolhimento das contribuições, a situação é outra. Quando o segurado não é obrigado por conta própria a fazer o recolhimento das contribuições, basta provar o tempo de serviço, tempo de trabalho. As contribuições são obrigação do empregador ou do tomador do serviço. Se não fizeram,
o empregado, o segurado, o prestador do serviço não pode sofrer nenhum prejuízo pelo erro ou pela omissão desse empregador. Basta provar que trabalhou e a Previdência Social irá computar aquele tempo, inclusive para efeitos de carência. Aqui vale um detalhe. O tempo, se você provar, o INSS vai considerar, administrativa ou judicialmente. Não é uma questão muito complicada. Mas, para efeitos de valores, você terá que provar quanto ganhou para que aquele valor sirva como salário de contribuição. Se você não conseguir provar quanto ganhou, o INSS irá utilizar para cálculo do benefício o valor do salário mínimo, o que pode reduzir drasticamente o valor da sua aposentadoria. Preste atenção nessa dica. Aposentadoria rural por idade. Vamos tratar um pouquinho desse tema. Também é uma aposentadoria por idade, mas concedida atualmente aos trabalhadores rurais com 60 anos homem, 55 mulher. A reforma da Previdência não alterou a idade mínima, felizmente não alterou a idade mínima para o trabalhador rural. 60 anos para homem, 55 para mulheres. E um período de trabalho rural de 180 meses, correspondente, então, a 180 contribuições ou os 15 anos exigidos na aposentadoria por idade urbana. Aqui é preciso entender que estamos falando do segurado especial da Previdência Social. É aquele trabalhador rural, aquela pessoa que vive em regime de economia familiar. Aqui nós não estamos falando da inclusão do tempo rural para uma outra aposentadoria, coisa que vamos tratar depois na sequência. Aqui precisamos entender que estamos falando de trabalhadores rurais que estão expostos às intempéries, trabalhando sem folga, porque não existe férias na atividade rural. Não existe dar um tempo na atividade rural. É um trabalho constante, é um trabalho diário, um trabalho árduo. Por isso, essa idade de 60 para homem, 55 para mulheres. Já vi também notícias buscando confrontar essas idades e elevá-las para que se equiparem à idade do trabalhador urbano. Acho uma tremenda injustiça se isso vier a acontecer, porque justamente o trabalho é muito penoso, é muito difícil. Uma coisa é trabalhar sol a sol, exposto às intempéries, numa atividade pesada rural, homem até os 65, mulher até os 62. Outra coisa é eu trabalhar num escritório, com ar-condicionado, sentado na minha cadeira, até os 65 homem, até os 62 mulher. Então, fica a dica para que essa injustiça não aconteça. Na aposentadoria rural por idade, o primeiro aspecto que nós temos que cuidar é do grupo familiar. O que é o segurado especial da Previdência Social? É aquele indivíduo que vive com sua família, dependendo exclusivamente dos recursos advindos do seu trabalho ali na terra, da força de trabalho da sua família, dos integrantes ali da sua família. Pode existir alguma atividade fora essa? Sim. Pode haver alguma atividade dentro desse grupo familiar que não seja exclusivamente na atividade rural. Por exemplo, uma das integrantes do grupo familiar acaba cortando o cabelo ali da vizinhança ou fazendo a unha de outras pessoas ali da comunidade, faz bolo, um pão, um pano de prato, alguma outra coisa assim. São pequenas atividades que não são suficientes para a manutenção do grupo familiar. E isso não vai descaracterizar a condição de segurada especial dessa mulher, por exemplo.
Ou um homem que às vezes, entre uma safra e outra, um momento em que o trabalho não é tão árduo ou que outros membros da família dão conta daquele trabalho, ele pode exercer uma outra atividade. Pode trabalhar como pedreiro, prestando algum serviço para alguém, pode trabalhar por dia em uma outra lavoura, enfim. Mas a característica principal é de que o regime de economia familiar, para caracterizar o segurado especial, o trabalho de todos os membros da família é essencial para a manutenção daquele grupo. Se não houver atividade rural, aquela família vai passar necessidade, aquela família não consegue condições mínimas de sobrevivência, não consegue, então, dignidade, como vimos na aula anterior. Documentação. Essa é uma questão que eu gosto de comentar, porque também serve para a comprovação da atividade rural, para somar ao tempo de contribuição na aposentadoria por tempo de contribuição, que vamos ver na sequência. Mas a documentação. Primeira coisa que nos deparamos no escritório, quando uma pessoa nos procura buscando o reconhecimento de uma atividade rural, é que, doutor, não tenho documentos, não sei como vou conseguir, não tenho nada, não tenho nota, não tenho nada. Calma, você vai conseguir provar o seu tempo. Vou te mostrar como você consegue isso. Para comprovar o tempo de atividade rural, principalmente esse em regime de economia familiar, o que é importante? Localizar essa família na atividade rural. Como a gente consegue fazer isso? Começamos com a certidão de casamento dos pais, que está ali, provavelmente a profissão de um deles como lavrador. Aí essa família tem ali vários filhos, normalmente, né? Tem vários filhos, 5, 6, 7, 8. A certidão de nascimento de todos os filhos deve constar ali os pais como lavradores. Na sequência, o que podemos ter? Certidão de batismo. Sim, certidão de batismo. Maioria das famílias ali católicas batizaram seus filhos na Igreja Católica, ou outra que seja, mas existe essa cultura. E a igreja guarda essa certidão, que também serve para localizar a família naquela área rural. É isso que a gente precisa. Depois da certidão de batismo, normalmente, por menos que tenham estudado, todas as crianças estudaram 1, 2, 3, 4 anos em escolinha pública, lá da zona rural. Todos têm guardado o boletim, o histórico escolar. A prefeitura tem, a escolinha tem, mesmo que não exista mais. Era uma escola da prefeitura e elas guardam esse material, guardam esse documento. Histórico escolar, localiza a família ali naquela zona rural. Depois a gente tem o que mais? Título eleitoral, aos 16 anos. Alistamento militar para os homens. Todos esses documentos que eu falei até agora, documentos públicos. Todos têm acesso. Todo mundo tem acesso. Às vezes, só com isso que eu falei aqui, já é suficiente para comprovarmos uma atividade rural. Lógico que outros documentos, se o segurado tiver, melhor. E aí falo de documentos específicos a respeito da atividade rural. Aí nós estamos falando, por exemplo, de uma vinculação a um sindicato dos trabalhadores rurais, a uma cooperativa, isso tem muitas pessoas eram filiadas a alguma cooperativa e existe esse documento ali. Aí partimos para a compra e venda de produtos agrícolas, de insumos. Aí temos
alguns contratos que também podem ser feitos nesse aspecto. E aí você tem documentos que servem também para comprovar a atividade rural, que são próprios dessa atividade, que são próprios do negócio. Se a área de terras era da família, existe a matrícula, existe algum contrato de compra e venda, ainda que seja uma posse que não tenha transferido, aí existe esse contrato de compra e venda, e se a propriedade era realmente da família, existe a matrícula. Ah, mas era do meu pai, era do meu avô. Não tem importância. Isso localiza esse grupo familiar naquela zona rural, naquela atividade rural. Então, existem sim muitos documentos para serem conseguidos para comprovar a atividade rural. Valor dessa aposentadoria rural por idade, um salário mínimo. Aí não tem conversa, é um salário mínimo. Dá para ter mais? Dá para receber mais? Dá, mas aí o segurado tem que pagar. Aí teria que recolher contribuições para ter um valor maior. Muito difícil, extremamente difícil que isso aconteça na prática, pessoal. Como a gente prova isso na justiça? O mesmo no INSS. Além desses documentos que eu citei, existe a prova testemunhal. Parente não pode ser testemunha. Mas se você vive numa comunidade rural, certamente tem vizinhos, colegas, amigos que servem como testemunha. E é isso que a gente faz em justificação administrativa dentro do INSS ou judicialmente em audiência. Aqueles documentos que foram levados ao processo administrativo ou judicial, corroborados então por prova testemunhal. Testemunhas não podem ser parentes, então não confundam. Sei que é difícil realmente essa produção de prova muitas vezes, né? A gente consegue na maioria, mas se não consegue, esses segurados podem ainda se valer do benefício assistencial ao idoso, maior de 65 aí. Vemos também na prática isso acontecer muitas vezes. O segurado que não consegue a comprovação se valer do benefício assistencial. Por isso a informação, o conhecimento, ele é muito importante. Essas pessoas muitas vezes estão à margem de qualquer orientação, à margem de qualquer educação previdenciária. Então precisam saber, essa informação precisa chegar a essas pessoas, para que elas já guardem a documentação, já se preocupem com isso. Elas não precisam pagar diretamente contribuição previdenciária, mas precisam reunir a documentação necessária para comprovar essa atividade como segurado especial da Previdência Social. O Cadastro Nacional de Informações Sociais, depois da emenda 103, um documento para o trabalhador rural ignorado praticamente, também precisa ser atualizado para essa categoria de trabalhadores. Mas é muito difícil, como eles vão fazer isso na prática? Vão informar a sua atividade ano a ano? Questões bastante complexas envolvem a prova da atividade rural. Mas, em 20 anos de advocacia, poucas vezes a gente perdeu um caso de aposentadoria rural por idade. Porque se a pessoa trabalhou a vida inteira na zona rural, o trabalho deixou rastro, o trabalho deixa alguma prova certamente. Um último detalhe sobre a aposentadoria rural por idade. Vamos supor que o indivíduo tenha trabalhado 5, 10 anos, 15 anos na atividade rural, saiu, foi fazer outra coisa, não contribuiu, e aí voltou, retomou essa atividade rural anos depois. E aí completa a idade, 60 homens, 55 mulheres, trabalhando na lavoura. Só que quando retomou a atividade, está só há 3 anos exercendo essa função. Também é possível
reconhecer o tempo. Isso é a descontinuidade do tempo de atividade rural. Posso usar um tempo lá atrás, somar com um tempo mais recente, desde que eu complete a idade trabalhando na atividade rural e consigo, então, o benefício de aposentadoria rural por idade. Mas tem uma outra situação que é bastante comum, que acontece muito. Chama-se aposentadoria híbrida. Nessa aposentadoria híbrida, usa o tempo rural e o tempo urbano. Precisa da idade da aposentadoria urbana, 65 para homem, 62 para mulher. Acontece da seguinte forma: o indivíduo trabalhou 15, 20 anos na atividade rural, saiu, tem uns 5, 6 anos, 10 anos de contribuição para a atividade urbana, tem 65 homens, 62 mulheres e não cumpre os requisitos nem para um nem para outro. Existe uma forma de conseguir um benefício que está ali no artigo 48 da Lei 8.213 de 91. Chama aposentadoria híbrida. Usa o tempo rural para completar a carência necessária e acessar este benefício. Vamos tratar agora da aposentadoria por tempo de contribuição. Está lá no artigo 52 e seguintes da Lei 8.213 de 91. Requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma da Previdência, de 13 de novembro de 2019. 35 anos para homem, 30 anos para mulher, sem idade mínima. Isso mesmo, não tinha idade mínima. Idade mínima veio para o nosso sistema só agora com a emenda 103 de 2019. Até então, homem se aposentava com 35 anos, mulher com 30, não interessa a idade que tivesse. Nesses 35 anos, nesses 30 anos, eu posso somar atividade rural? Sim, posso somar a atividade rural. Posso somar atividade insalubre, que é aquela que para o homem conta 40% a mais, para a mulher conta 20% a mais. São aquelas atividades que expõem o trabalhador a agentes nocivos, perigosos à sua saúde e integridade física, agentes físicos, químicos, biológicos. Se houve trabalho com exposição a esses agentes, conta-se um tempo a mais para o homem e para a mulher, 40% a mais para o homem, 20% para a mulher. Então, cada 10 anos trabalhado em atividade insalubre, vão contar 14 para o homem, vão contar 12 para a mulher. E depois da reforma da Previdência, agora de 13 de novembro de 2019, como é que ficou essa aposentadoria? Não ficou? Acabou? Foi extinta? Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição no nosso sistema. Ainda existem regras de transição, mas a aposentadoria por tempo de contribuição foi sepultada pela nossa reforma da Previdência de 13 de novembro de 2019. Como ficaram essas regras de transição? Já vou te mostrar. Regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos basicamente 4 regras de transição. Uma delas, se você estava há pelo menos até 2 anos de conseguir fechar os requisitos. Lá em 13 de novembro de 2019, pessoal. Homem tinha que ter 35, mulher 30. Se você, homem, tem 33 ou mais, se você, mulher, tem 28 ou mais, você pode se valer de uma regra de transição que é do pedágio de 50%. É a única regra que não vai ter uma idade mínima. Você pode pagar um pedágio de 50%, então no máximo 1 ano de pedágio, porque se você estava há 2 anos de se aposentar, paga um pedágio de 50%, tem que trabalhar 3 e pode se aposentar, usando o fator previdenciário, independente da idade. Essa é a regra mais fácil de cumprir se você estava muito próximo da aposentadoria por tempo de contribuição lá em 13 de novembro de 2019. Outras regras de transição. A regra do pedágio de 100%. Essa regra do pedágio de 100% funciona assim. Você tinha mais de 2 anos a cumprir, o homem e a mulher. Pode pagar um pedágio não de 50%,
mas de 100% do tempo que faltava para alcançar os 35 homens, os 30 mulher. Mas aí, pessoal, nós precisamos de uma idade mínima. 57 para mulher, 60 anos de idade para homem. E 100% de pedágio. Então me faltava 3 anos para aposentar em 3 de novembro de 2019. Cumpro os 3 anos, mais 3 anos, pedágio de 100%, preciso ter 60 anos homem, 57 a mulher. Outra regra de transição é a regra da idade. Nessa regra da idade, o homem tem que ter mais de 35, a mulher tem que ter 30, e a idade mínima começa lá em 2019, com 56 anos para a mulher, 61 para o homem. Em 2020, 56 anos e meio para a mulher, 61 anos e meio para o homem. Em 2021, 57 para a mulher, 62 para o homem. Agora, 2023, pelo menos 58 para a mulher e 63 para o homem. E vai assim até alcançar 65 para o homem, 62 para as mulheres. Nessa situação, o indivíduo está já muito próximo de alcançar a idade, né? O requisito da idade para a aposentadoria. Então, é uma regra, na prática, vemos pouco utilizada. Regra de transição dos pontos, somando idade e tempo de contribuição. Dá para conseguir a aposentadoria? Sim, dá. Quando isso é benéfico? Quando isso vai funcionar? Quando eu tiver muito tempo de contribuição, mais de 35 para o homem, mais de 30 para a mulher. Em 2020, primeiro ano pós-reforma, pontuação 87 para a mulher, 97 para o homem, somando idade e tempo de contribuição. Fez as contas, quanto isso vai dar? 2023, hoje, 90 pontos para a mulher, 100 pontos para o homem. Se do homem eu tenho 40 anos de contribuição, eu ainda preciso de 60 de idade para fechar 100 pontos. 40 de contribuição e 60 de idade. Difícil também de cumprir esses requisitos. O que a gente mais vê é as regras de transição do pedágio de 50% e do pedágio de 100%. Importante dizer que você pode contar a atividade rural, atividade especial, que na aposentadoria por tempo de contribuição você pode considerar o tempo urbano, que não houve recolhimento, mesmo que você seja obrigado a fazer o recolhimento por conta própria, você pode indenizar o INSS, você pode indenizar a Previdência Social por esse período que foi empresário, que foi autônomo, contribuinte individual e se valer do benefício. Se você não era obrigado por conta própria a fazer o recolhimento, basta provar o tempo de contribuição. Prova-se o tempo de contribuição, o INSS irá contar. Prova-se o valor recebido, o INSS também irá computar aquele valor recebido como salário de contribuição. Em linhas gerais, essa é a aposentadoria por tempo de contribuição. Existente, então, até 13 de novembro de 2019, extinta agora na nova reforma. Aposentadoria por invalidez, pessoal. Requisito específico da aposentadoria por invalidez. Incapacidade definitiva para qualquer atividade que lhe garanta o sustento. Incapacidade definitiva sem possibilidade de recuperação para qualquer atividade que lhe garanta o sustento. Na aposentadoria por invalidez, a forma de cálculo do benefício é de 60% mais 2% para cada ano que ultrapassa os 20 de contribuição para o homem, os 15 para a mulher. Maioria dos casos, a pessoa tem menos de 20 anos de contribuição, fica com 60% da média de todos os valores pagos desde julho de 1994. Antes da reforma, era 100% da média das 80% maiores contribuições desde julho de 1994. Passou a ser 60% de 100% das contribuições desde julho de 94. Terrível.
uma perda, na maioria absoluta dos casos, de 40% do valor que vinha sendo pago, da média de contribuições desse segurado. Ao passo que o auxílio-doença, vamos ver mais à frente, continuou sendo 91% da média. Traduzindo, significa o seguinte: fiquei incapaz temporariamente para minha atividade habitual. Recebo 91% da média das minhas contribuições desde julho de 94. Mas se for grave, se você ficar definitivamente incapaz, vai receber só 60%. Mas vê se isso faz sentido. Se tem cabimento um negócio desse. 91% se for auxílio-doença, mas se for grave e você tiver que ficar realmente afastado para sempre, não conseguir mais se recuperar, vai receber só 60%. É o mesmo cálculo que a gente viu antes na posterior por idade. 100% só com 40 anos de contribuição. Não faz sentido isso, gente. Se gasta mais, é mais gravoso, é pior a aposentadoria por invalidez. E precisa de um amparo maior. Aonde é que eu resolvo isso? Princípios. Resolvo com princípios, que foi o que vimos na primeira aula. Proteção insuficiente do aposentado por invalidez, do segurado da Previdência Social, que precisa de aposentadoria por invalidez. Nítido, claro, evidente, límpido, que não há uma proteção adequada ao aposentado por invalidez. A boa notícia é que a gente já tem conseguido decisões favoráveis na Justiça para elevar esse percentual para 100%. Maioria das pessoas tem menos de 20 anos ou tem até 20 anos de contribuição e vai ficar com 60% da média que vinha pagando desde julho de 94. Felizmente, a jurisprudência tem reconhecido esse equívoco da reforma da Previdência, essa injustiça na reforma da Previdência, essa falta de uma proteção adequada a um direito humano fundamental e tem revisto esse percentual para 100%. Felizmente, decisões fantásticas nesse sentido, têm acolhido demais o aposentado por invalidez. Vamos tratar, finalmente, da aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial, concedida ao segurado que trabalha exercendo atividades que o expõem a agentes nocivos, agentes físicos, químicos, biológicos, por 15, 20 ou 25 anos. Na verdade, a maioria absoluta das atividades permitem uma aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição. Porque com 15 anos de contribuição, nós temos os trabalhadores em atividades permanentes no subsolo, de minerações subterrâneas em frentes de produção. Isso está lá no decreto 3.048 de 99, no seu anexo 4º. Atividades que permitem aposentadoria com 15 anos de contribuição. Mas é 15 anos dentro do buraco ali, trabalhando em atividades permanentes em subsolo, em mineração subterrânea. Essa é a única atualmente que permite a aposentadoria aos 15 anos. Aos 20 anos de contribuição, temos também um tipo de atividade só, que é aquela que expõe o trabalhador ao asbesto ou amianto. Por anos, denominado de mineral mágico, amianto, estou lendo isso aqui, foi utilizado principalmente na indústria da construção civil, pisos vinílicos, telhas, caixas d'água, divisórias, forros falsos, tubulações, vasos de decoração e para plantio e outros artefatos de cimento ou amianto, isolamento acústico ou térmico. Para essas pessoas também, um agente extremamente cancerígeno, conseguem a aposentadoria com 20 anos de trabalho. Todas as demais atividades que exponham o trabalhador a algum agente nocivo dão direito a essa aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição. Como isso funcionava antes da emenda? Antes de 13 de novembro de 2019, nós tínhamos a aposentadoria especial com o melhor valor, sem uma idade mínima. Bastava provar o trabalho por 15, 20 ou 25 anos, exposto a agentes nocivos,
e a aposentadoria seria concedida com 100% da média das 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994. Era o melhor benefício possível, sem aplicação do fator previdenciário. As mudanças na legislação foram bastante drásticas. Temos uma regra de transição agora, que exige 86 pontos para atividade especial com 25 anos de atividade insalubre. 86 pontos. Se eu tirar os 25 anos de atividade, o indivíduo precisa ter 61 de idade. Na de 20 anos, precisa ter 56. Na de 66, precisa ter 51 anos de idade. Bem verdade que eu posso somar para essa pontuação períodos que não sejam de atividade insalubre. Mas o indivíduo que está trabalhando numa atividade insalubre, ele tem pouco tempo fora. Ele já tem os 25 anos de atividade insalubre e não pode se aposentar, tem que ficar esperando 61 anos de idade, porque essa é a regra geral. Essa é a principal, esses são a maioria dos casos, 99% dos casos estão aqui com 25 anos. Então 25 anos de atividade não me dá direito a nada agora. Eu preciso ter 61 de idade. Ou preciso ter muito mais tempo de contribuição para poder somar e fechar lá os 86 pontos. Regra permanente, gente. Regra permanente da aposentadoria especial. 55 anos de idade e 15 anos de contribuição para atividades que permitem a aposentadoria com 15 anos de atividade especial. 58 de idade e 20 de contribuição. 60 anos de idade e 25 de contribuição para atividades que permitam aposentadoria especial com 25 anos de atividades insalubres. Veja, isso definitivamente está deslocado da realidade do nosso país. As pessoas que trabalham por 25 anos em atividades insalubres têm menos do que 60 anos, que é a regra permanente. Aonde está aí, mais uma vez, voltamos aos princípios, voltamos a esse pano de fundo da Previdência Social, tem um direito humano fundamental. Aonde está a proteção à saúde do trabalhador se eu exijo que ele trabalhe até os 60 anos de idade? Você sabe quando começa uma atividade insalubre dessa? Começa com 20, com 25 anos de idade. O indivíduo está trabalhando nessa atividade insalubre. Está trabalhando de soldador, está trabalhando lá em um lugar que tem muito ruído, que tem produtos químicos. São trabalhadores braçais, a massa dos trabalhadores brasileiros que começam cedo a trabalhar, que não podem ficar estudando até os 30. Começam cedo a sua atividade. Uma atividade pesada, uma atividade insalubre, prejudica a sua saúde. Ele começa com 25, começa tarde, né? 25 é tarde. Começou com 25, mais 25 anos, com 50. Ele fez 25 anos de atividade insalubre e tem que esperar até os 60 para conseguir uma aposentadoria. Aonde está a proteção à saúde do trabalhador? Um direito humano fundamental. Já estava lá na Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Como você resolve um caso desse? Como você contesta uma situação dessa? Com princípios. Entendendo que a Previdência Social tem esse status de direito fundamental, que vimos na primeira aula. Você está vendo a importância disso? Você está percebendo como é importante saber e conhecer esses direitos? Para poder defender alguma coisa, você fica sem argumentos, se não tiver isso em mente. Vamos para o nosso quiz. Para os segurados filiados à Previdência Social após a Emenda Constitucional 103 de 2019, são exigidos quantos anos de tempo de contribuição para aposentadoria voluntária, respectivamente para mulheres e para homens? Letra A, 5 e 10 anos. Letra B,
10 e 15 anos. Letra C, 15 anos para a mulher, 20 anos para o homem. Letra D, 20 anos para a mulher, 25 anos para o homem. Para a aposentadoria por idade, quantos anos são exigidos de quem se filia à Previdência após a reforma da Previdência de 13 de novembro de 2019? Lembram que a gente falou que aumentou o tempo de contribuição mínima exigido? Para quem já estava afiliado à Previdência, continuam os 15 anos, 65 anos de idade para o homem, 62 anos de idade para a mulher. Mas e o tempo de contribuição? Para quem se filiar daqui para frente à Previdência Social, para as novas gerações, vão ter que trabalhar por quanto tempo? Falamos que era 15 anos de contribuição, permaneceu para a mulher, e para o homem aumentou, ficou 20 anos de contribuição. Qual é a resposta aqui? Vamos ver. Está ali na letra C, então, né? 15 anos de contribuição para a mulher, 20 anos para o homem, tempo mínimo exigido após a reforma da Previdência da emenda 103 de 2019. Próxima pergunta. Qual o requisito específico da aposentadoria por invalidez? Atual aposentadoria por incapacidade permanente. Mudou de nome também, pessoal, agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Vamos reler. Qual o requisito específico da aposentadoria por invalidez? Mas o que será que ele está querendo dizer com isso? Requisito específico da aposentadoria por invalidez. Vamos ver. O requisito específico se trata do conceito de aposentadoria especial, a razão pela qual ela existe. E ela existe para proteger aquele segurado que está definitivamente incapaz para qualquer atividade que lhe garanta o sustento. Este é o requisito específico da aposentadoria por invalidez. Fazendo um paralelo com o auxílio-doença, também um benefício super comum, o requisito específico do auxílio-doença é uma incapacidade temporária para a sua atividade habitual. Quebrei o braço, não posso mais trabalhar, incapacidade temporária, 3, 4 meses, estou de volta para a tua atividade habitual. A aposentadoria por invalidez, severa a incapacidade, uma incapacidade definitiva, sem possibilidade de recuperação para qualquer atividade. Vamos ver qual é a resposta que está correta? Letra A, incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa. Acho que é essa, né, pessoal? Letra B, vamos só passar aqui pelas questões para que a gente entenda melhor. Incapacidade parcial e definitiva para qualquer atividade laborativa. Opa, mas é parcial, então eu posso exercer uma outra atividade. Eu tenho direito a um auxílio-doença com reabilitação profissional. Vamos ver isso na sequência. Incapacidade total para a sua atividade habitual. Também, eu estou definitivamente incapaz para a minha atividade habitual, eu posso fazer uma outra atividade. Se eu posso fazer uma outra atividade, não é o caso de aposentadoria por invalidez. Incapacidade parcial para a sua atividade habitual. Se a incapacidade é parcial e é só para a sua atividade habitual, você precisa de um esforço maior para exercer a mesma atividade ou pode se adaptar para uma outra função. Também não é o caso de aposentadoria por invalidez. Vamos para a terceira pergunta do nosso quiz. A aposentadoria especial pode ser concedida com quantos anos de atividades exclusivamente insalubres? A aposentadoria especial com quantos anos de atividade exclusivamente insalubre? Letra A, 10, 15 ou 20 anos de atividades insalubres. Letra B, 15, 20 ou 25 anos de atividades insalubres. Letra C, 20, 25 e 30. Letra D, 25, 30 ou 35. Vamos ver. Lembram da aposentadoria especial? Que eu falei que tinha a possibilidade de uma aposentadoria com menos tempo de contribuição? 15, 20 ou 25 anos?
15 anos, lembram? Só atividades de mineração. 20 anos, trabalhadores com asbesto, que é o amianto. E 25 anos, qualquer outra atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos, agentes físicos, químicos ou biológicos, prejudiciais à saúde e à integridade física. Então, a resposta, logicamente, vamos ver aonde está. Ali na letra B, 15, 20 ou 25 anos. Lembrando que existe uma atividade hoje em dia ali com 15, outra com 20 e o resto, todas as outras atividades, dão direito à aposentadoria com 25 anos de atividades insalubres. Muito bem, chegamos ao final desta segunda aula, onde tratamos da aposentadoria por idade, da aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial. Esgotamos o tema? Longe disso, tem muito mais coisa para ser analisada e para ser vista em cada um desses benefícios. Como eu falei para vocês, é importante ter um norte para aprofundar os estudos na sequência. Na próxima aula, continuaremos a falar sobre os benefícios, principais benefícios da Previdência Social. Te vejo lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.